e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Parola di Dio. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 1, 3, 6. Du livre de la Genèse. Em francês. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos agora a leitura em inglês. A catequese do Santo Padre hoje será sobre a oração de Abraão. Continuando a catequese sobre a oração. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. And Abram said, behold, you have given me no offspring, and a slave born in my house will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your descendants be. And he believed the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Buch Genesis. Das Wort des Herrn erging in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Leitura agora do livro do Gênesis em espanhol. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Leitura agora em português. Leitura do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos. Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavra do Senhor. Leitura feita pelo Monsenhor Bruno Lense. Agora teremos a leitura em árabe. São as línguas tradicionais da audiência geral. قراءة من سفر التكوين. كانت كلمة الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك وأجرك عظيم جدا وقال أبرام إنك لم ترزقني نسلا
فهو ذا ربيب بيتي يرثني. فإذا بكلمة الرب إليه قائلا انظر إلى السماء وأحصي كواكبا استطعت أن تحصيها، وقال له هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب له ذلك برا. كلام الرب. E a leitura agora em polonês, que encerra as línguas da audiência geral. Z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco em italiano e a quinta catequese dedicada à oração. A temática de hoje é a oração de Abraão. Estamos transmitindo ao vivo do interior da Biblioteca do Palácio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. C'è una voce che risuona all'improvviso Há uma voz que nella ressoa vita di improvisamente Abramo, na vida de Abraão. una voce che lo invita a Uma intraprendere voz un que o cammino convida a che iniciar um sa di caminho assurdo, que sabe que é absurdo. una voce che lo sprona a sradicarsi dalla Uma sua voz que o impulsiona a dalle desenraizar-se radici da della sua sua pátria, famiglia, das raízes da sua per família, andare verso un futuro nuovo, para ir em direção a um un futuro novo, diverso. um futuro diverso. E tutto sulla base di una E promessa, tudo segundo uma di cui promessa, bisogna solo fidarsi. da qual precisa somente fiar-se. E fidarsi di una promessa Fiar-se de uma promessa non è facile, não ci é vuole fácil. coraggio. É necessário coragem. Abramo E si Abraão fidò. confiou. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. A Bíblia não fala nada sobre o passado do Lógica primeiro delle patriarca. cose A lascia lógica supporre das coisas che deixa adorasse supor altre que divinità. adorasse outras Forse divindades. era un uomo sapiente, Talvez era um homem abituato a sábio, ascoltare il habituado cielo e le a ler stelle. o céu e as estrelas. Il Signore infatti O gli Senhor, de promette fato, che lhe la sua promete descendenza a sua sarà descendência numerosa come será le numerosa stelle como as che conteggiano il estrelas cielo. que estão no céu. E Abramo parte. E Abraão parte. Ascolta la voce di Ouve a Dio voz de e Deus si fida della sua parola. e confia na sua palavra. Questo è importante. Isto é Si importante. fida della parola di Confia Dio. na palavra de Deus. E con questa sua partenza nasce un E com essa nuovo sua modo partida di nasce um novo concepire modo de la conceber relazione con a Dio. relação com Deus. E per questo motivo che il É patriarca por esse Abramo motivo que o è patriarca presente Abraão nelle grandi tradizioni é presente nas spirituali grandes ebraica, tradições cristiana e espirituais hebraica, islamica cristã e come il islâmica, perfetto como uomo o di Dio, perfeito homem de Deus, capace di capaz de sottomettersi a submeter-se a lui Ele, anche quando la sua volontà também si rivela quando a sua ardua, vontade se se revela non árdua addirittura e incomprensibile. até mesmo incompreensível. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraão é, portanto, o homem Quando da Dio palavra. parla, l'uomo diventa Quando recettore Deus di fala, quella o parola homem e la torna-se sua vita receptor daquela il palavra. luogo in cui E a essa sua chiede vida, di o incarnare. lugar em que pede para Questa è se una grande encarnar. novità Essa é uma nel grande cammino novidade religioso no dell'uomo. caminho religioso do homem. La vita del credente A vida do fiel comincia a começa a se conceber como vocação, cioè chiamata, isto é, chamado, come luogo dove como si lugar realizza onde una se promessa. realiza uma promessa. Ed egli si muove nel mondo non tanto E ele se move no sotto il mundo, peso di un não tanto enigma, sob o peso de um ma enigma, con la forza di mas com quella a força promessa daquela che un promessa giorno si realizzerà. que um dia irá se Abramo realizar. credette E Abraão nella acreditou promessa di na Dio. promessa de Deus. Credette e andò Acreditou e foi, senza sapere sem dove saber andava. para onde ia. Così dice la lettera Assim agli ebrei. diz a carta aos Hebreus. Ma si fidò. Mas confiou.
Lendo o livro do Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração na contínua fidelidade daquela palavra, que periodicamente encontrava no seu caminho. Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão, a fé se faz história. A fé se faz história. Ou melhor, Abraão, com a sua vida, com seu exemplo, nos ensina este caminho, esta estrada, na qual a fé se faz história. Deus não é mais visto somente nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante que pode incutir terror. Em vez do Deus de Abraão, se torna o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona. O Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus providência. Eu me pergunto, e pergunto a vocês, nós temos esta experiência de Deus? O meu Deus? O Deus que me acompanha? Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona? O Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Vamos pensar um pouco nisso. Essa experiência de Abraão é testemunhada também por um dos textos mais originais da história da espiritualidade. O Memorial de Blaise Pascal. Começa dessa maneira. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não dos filósofos ou dos sapientes. Certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Esse memorial escrito, um pequeno pergaminho, encontrado depois da sua morte, que estava interno de um vestido do filósofo, exprime não uma reflexão intelectual que um homem sapiente pode conceber sobre Deus, mas exprime o sentido vivo, experimentado da sua presença. Pascal anota até mesmo o momento preciso em que sente aquela realidade, tendo finalmente encontrado, a noite do dia 23 de novembro de 1654. Não é o Deus abstrato, ou Deus cósmico. Não, é o Deus de uma pessoa, de um chamado, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que certeza, Deus que é certeza, que sentimento, que alegria. A oração de Abraão se exprime, antes de tudo, com ação. Homem do silêncio, que em cada etapa constrói um altar ao Senhor. Abraão não edifica um templo, mas dissemina o caminho de pedras que recordam a passagem de Deus. Um Deus surpreendente, como quando lhe faz visita na figura de 3 hóspedes. E ele e Sara acolhem com atenção e que anunciam a eles o nascimento do filho Isaac. Abraão tinha 100 anos e sua mulher 90 mais ou menos. E acreditaram, confiaram em Deus. E Sara, sua mulher, concebeu. Naquela idade. Esse é o Deus de Abraão, o nosso Deus que nos acompanha. Assim, Abraão se torna familiar de Deus, capaz também de discutir com ele, mas sempre fiel. Até a prova suprema, quando Deus lhe pede de sacrificar o próprio filho Isaac, o
filho da velhice, l'erede. o herdeiro. Qui Abramo Aqui Abraão vive la vive a fede fé come un dramma, como um drama, come un como um camminare a caminhar tentoni na nella dificuldade da noite, sotto un cielo sob um questa céu, volta privo di stelle. dessa vez sem estrelas. E tante volte E muitas vezes succede anche a noi acontece também conosco, di de camminare caminhar nel buio na con escuridão, la fede. com a fé. Dio stesso fermerà la mano di Deus Abramo mesmo già pronta irá a deter a mão de colpire, Abraão já perché ha pronta visto para la sua atingir, disponibilità porque viu a sua veramente disponibilidade verdadeiramente total. Fratelli e sorelle, impariamo Irmãos e irmãs, da vamos Abramo. aprender de Abraão, Impariamo a pregare vamos con aprender fede, a rezar com fé, ascoltare il a Signore, escutar o Senhor, caminhar, dialogare, dialogar, fino a discutere. até mesmo a Non abbiamo discutir. paura di discutere. Não devemos ter medo de discutir. Anche dire una cosa che E dizer uma coisa também que sembra parece un'eresia. uma heresia. Tante volte ho Tantas sentito vezes eu ouvi gente che mi dicono, pessoas que ma dizem, lei sa, mas mi è sabe, successo questo aconteceu e isso mi sono comigo e arrabbiato con fiquei Dio. com raiva de Deus. Ma tu hai avuto il Mas coraggio você di teve a arrabbiarti con Dio? coragem Sì, de mi sono ficar com raiva com arrabbiato, Deus? Você teve essa coragem? ma questa è una forma di Mas preghiera, essa é uma forma de oração, perché solo un porque figlio è somente um capace di filho é arrabbiarsi con capaz papà de ficar com raiva e do poi pai e depois rincontrarlo. reencontrá-lo. Impariamo da Abramo Vamos a aprender de pregare Abraão con fede, a a rezar com fé, dialogare, a a dialogar, a discutere, discutir, ma mas sempre sempre disposti ad dispostos accogliere la a parola di acolher a Dio palavra de e a Deus metterla in e a pratica. colocá-la em prática. Con Dio Com Deus, impariamo a parlare aprendemos come un a figlio falar col suo com, papà, como um filho com o pai. ascoltarlo, Ouvi-lo, rispondere, responder, discutere, discutir, ma trasparente, mas transparente, come il figlio col como um papà. filho com o pai. Così ci insegna Assim nos Abramo ensina Abraão a pregare. a rezar. Grazie. Obrigado. Encerra assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira, hoje 3 de junho, dedicada à oração de Abraão. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e teremos a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua francesa, ligados neste momento através das redes sociais, emissoras de rádio e televisão. Uma saudação a você que está conosco também através das redes sociais, das emissoras de rádio e das emissoras de televisão. Como dissemos antes, o Papa está dedicando uma série de catequeses à oração. Esta é a quinta catequese que Francisco dedica à temática da oração. Dessa vez, a oração de Abraão. Primeiramente, nós ouvimos o texto do Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 3, 6. O Papa, já no início das suas palavras em italiano, dizia que uma voz ressoou improvisamente na vida de Abraão. E essa voz o convida a iniciar um caminho, que ele sabe que é um caminho absurdo. É uma voz que o impulsiona a deixar as raízes da sua pátria, as raízes da sua família, para ir na direção de um futuro novo, um futuro diferente, diverso. E tudo isso Abraão faz com base em uma promessa. Uma promessa da qual deve fiar-se. Francisco recorda também que a Bíblia não fala nada do passado desse primeiro patriarca. A lógica das coisas nos deixa supor que ele até mesmo adorasse outras divindades. Talvez era um homem sábio, habituado a ler o céu e as estrelas. E o Senhor, de fato, promete que a sua descendência será numerosa como as estrelas que estão no céu. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua francesa. Entrando nel tempo liturgico ordinario, siamo chiamati come Abramo a camminare ogni giorno alla presenza di Dio, ad ascoltare la sua parola, sempre pronti ad accoglierla e a metterla in pratica. Dio vi benedica.
Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Entrando no tempo litúrgico ordinário, são chamados, como Abraão, a caminhar todos os dias na presença de Deus, a escutar a sua palavra, sempre prontos a acolhê-la e colocá-la em prática. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Na sua catequese, Francisco recorda que Abraão confia e parte. Escuta a voz de Deus, confia na sua palavra. E com essa sua partida nasce então um novo modo de conceber a relação com Deus. É por esse motivo que o patriarca Abraão, recorda mais uma vez Francisco, é presente nas grandes tradições espirituais hebraica, cristã e islâmica, como o perfeito homem de Deus, um homem capaz de se submeter a ele, também quando a sua vontade se revela árdua e até mesmo incompreensível. Abraão é, portanto, o homem da palavra, sublinhou o Papa Francisco. Quando Deus fala, o homem torna-se receptor daquela palavra. E a sua vida, o lugar em que ela pede para encarnar-se. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem, porque a vida do fiel começa então a se conceber como vocação, como lugar onde se realiza uma promessa, recordou Francisco. Ele se move no mundo não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força daquela promessa que um dia se realizará. Olha que coisa bonita, não? Ele se move no mundo não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força daquela promessa que um dia se realizará. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali che stanno accadendo nella vostra nazione in questi giorni a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Oggi mi unisco alla Chiesa di St. Paul e Minneapolis e di tutti gli Stati Uniti nel pregare per il riposo dell'anima di George Floyd e di tutti gli altri che hanno perso la vita a causa del peccato del razzismo. Preghiamo per il conforto delle famiglie e degli amici affranti e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui aneliamo. Nostra Signora de Guadalupe, Madre dell'America, interceda per tutti coloro che lavorano per la pace e la giustizia nella vostra terra e nel mondo. Dio benedica tutti voi e le vostre famiglie. A longa saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa, coligados através dos meios de comunicação social. Queridos irmãos e irmãs dos Estados Unidos, sigo com grande preocupação
as dolorosas desordens sociais que estão ocorrendo na vossa nação nesses dias, depois da trágica morte do senhor George Floyd. Queridos amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos sobre qualquer tipo de racismo ou de exclusão e pretender e defender a sacralidade de toda a vida humana. Ao mesmo tempo, não devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva e autolesionista. Nada se ganha com a violência e tudo se perde. Hoje me uno à oração à Igreja de St. Paul em Minneapolis e de todos os Estados Unidos em rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo. Oremos pelo conforto das famílias e dos amigos e rezemos pela reconciliação nacional e a paz que tanto desejam. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos aqueles que trabalham pela paz e a justiça na sua terra e no mundo. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias. Pensamento, então, do Santo Padre para esse momento difícil que também os nossos irmãos e irmãs nos Estados Unidos estão vivendo. Teremos agora a síntese em alemão. Não podemos tolerar nem fechar os olhos sobre qualquer tipo de racismo, disse o Papa, ou de exclusão, e pretender de defender a sacralidade de toda a vida humana. O Papa também diz, não devemos reconhecer que a violência dessas últimas noites, violências autodestrutivas e autolesionistas, não podemos reconhecer isso, porque nada se ganha com a violência e tudo se perde. Isto vale para todos nós também. A síntese em alemão, depois teremos ainda a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. O Papa recordava nas suas palavras durante a catequese que, lendo o livro do Gênesis, nós descobrimos como Abrão viveu a oração na contínua fidelidade àquela palavra, àquela promessa, e que periodicamente se apresentava ao longo do seu caminho. Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão, a fé se faz história, porque Deus não é mais visto somente naqueles fenômenos cósmicos. Deus não é um Deus distante, que pode até incutir medo, terror. O Deus de Abraão torna-se, então, o meu Deus. O Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona. O Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras. O Deus providência. Muito bonita essa passagem que o Papa recorda. Somos capazes de dizer que esse é meu Deus? O Deus da minha história pessoal, dos meus dias, dos meus passos, companheiro das minhas aventuras. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Accogliamo la sua parola con fede e gioia e mettiamola in pratica. Questo venerdì celebriamo la festa di San Bonifacio, l'apostolo della Germania. Egli ci aiuti a denunciare con la vita il Signore, nostra salvezza e speranza. Von Herzen grüße ich die Gläubigen. O Papa dirige a sua saudação aos fiéis de língua alemã. A oração nos faz sentir que Deus está próximo a nós, que nos guia. Vamos acolher a sua palavra com fé e alegria, colocando-a em prática. Nesta sexta-feira, celebramos a festa de São Bonifácio, o apóstolo da Alemanha. Ele nos ajude a anunciar com a vida o Senhor, nossa salvação e esperança. Próxima síntese que teremos agora é em espanhol, a língua mãe do nosso Santo Padre, e
É o próprio Santo Padre que já nos acostumou, ele mesmo que fará a síntese em espanhol. E na sequência, teremos a síntese em português e a saudação do nosso Papa Francisco também aos fiéis de língua portuguesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, nesse tempo de coronavírus, sem a presença dos fiéis, a tradicional audiência geral das quartas-feiras. Esperamos o quanto antes possamos ter o Santo Padre com os fiéis e o cheiro do rebanho. Vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Sobre a figura e a vocação do patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Deus los bendiga. Teremos agora com o senhor Bruno Lins a síntese em português e daí o Papa fará a sua saudação aos fiéis de língua portuguesa. Conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre considerará a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje veremos como Abraão é para nós o modelo de quem escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. O livro do Gênesis nos conta como Abraão prontamente respondeu a Deus, que o chamou a deixar a sua pátria rumo a uma terra desconhecida, fiando-se totalmente da promessa divina. Assim, dava início a um novo modo de a humanidade se relacionar com Deus, ou seja, com uma fé que enraizava na própria história pessoal. Deus deixava de ser distante, mas acompanha os passos do homem, guiando a sua vida com a providência.
Por isso, Abraão é o homem da palavra, que se deixa conduzir por Deus, num caminho que às vezes se faz árduo e até incompreensível, como no drama que Abraão enfrentou ao ser-lhe pedido o sacrifício do seu filho Isaque. Porém, apesar dos obstáculos, Abraão permaneceu fiel, totalmente disponível a Deus, ensinando-nos, assim, que rezar com fé significa escutar, dialogar e até mesmo discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e pô-la em prática. Rivolgo un cordiale saluto a voi, fedeli di lingua portoghese, incoraggiandovi a cercare di trovare Dio nella preghiera. Così sperimenterete la guida dello Spirito Santo che farà di ciascuno di voi veri testimoni della fede cristiana nella società. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a procurar e encontrar Deus na oração. Assim, experimentareis a guia do Espírito Santo, que fará de cada um de vós verdadeiras testemunhas da fé cristã na sociedade. De bom grado, abençoo a vós e aos vossos entes queridos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-nos a procurar e encontrar Deus na oração. Assim vamos experimentar a guia do Espírito Santo, que fará de cada um de nós verdadeiras testemunhas da fé cristã na sociedade. Agora teremos síntese em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Papa Francisco enviou uma carta ao ministro-geral da Ordem Religiosa dos Frades Menores Conventuais por ocasião dos 800 anos da vocação franciscana. E nessa carta o Papa destaca que a esperança é que o aniversário desperta especialmente nos religiosos e devotos franciscanos de Santo Antônio, espalhados pelo mundo, o desejo de experimentar a mesma santa inquietação que o levou pelas estradas do mundo a testemunhar com palavras e obras o amor de Deus. Para o Papa Francisco, o exemplo da partilha de Antônio com dificuldades, com as dificuldades das famílias, os pobres, os desfavorecidos, assim com a sua paixão pela verdade e justiça ainda hoje pode suscitar um generoso compromisso de doação em sinal de fraternidade. Fala de Santo Antônio como exemplo também para os jovens. O pensamento do Papa vai, sobretudo, para os jovens, para que esse antigo santo, mas também tão moderno e engenhoso em suas intuições, possa ser um modelo a ser seguido para que o caminho de todos seja frutuoso. Os frades menores conventuais pensaram em várias iniciativas para celebrar os 800 anos da vocação franciscana de Santo Antônio. Com a sua carta, Francisco quis associar-se a todos os que participarão ou tomarão parte, desejando que possam repetir com Santo Antônio: eu vejo meu Senhor, e acrescentando que é necessário ver o Senhor no rosto de cada irmão e irmã, oferecendo a todos a consolação, a esperança e a possibilidade de encontrar a palavra de Deus sobre a qual ancorar a própria vida. O Papa recorda ainda que em 1220, em Coimbra, o jovem cônego regular, ao saber do martírio de franciscanos, 5 franciscanos, decidiu transformar a sua vida. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Nella sua preghiera era capace di discutere con Dio, restando però sempre fedele a Lui, anche nella prova suprema quando Dio gli chiese di sacrificare il proprio figlio Isacco. Signore vi benedica tutti, vi protegga sempre,
da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة Saúdo os العربية fiéis de língua árabe que المستمعين لهذه seguem esse المقابلة encontro عبر através وسائل التواصل dos meios de الاجتماعي. comunicação social. كان Abraão إبراهيم رجل diz era صلاة um homem de وصديق oração e um الله amigo de Deus, فكان e يقيم construía مذبحا um للرب altar ao أينما Senhor ذهب por onde passasse. بصلاته كان قادرا أن Na يجادل sua الله oração era capaz de ولكنه بقي discutir دائما com Deus, أمينا له حتى في الاختبار permanecendo, الأسمى porém, والأصعب sempre fiel a Ele. عندما طلب منه Também الله na prova أن suprema, يضحي quando بابنه إسحاق. Deus lhe pediu que sacrificasse يبارككم o الرب próprio جميعا filho Isaque. ويحرسكم دائما O من Senhor كل شر. abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo mal. E a última síntese da catequese, audiência geral desta semana, é em polonês. Depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Estamos ainda transmitindo do Na interior zakończenie audiencji odmówimy da wspólnie modlitwę Ojcze Nasz Biblioteca po do łacinie. Palácio Apostólico, desse Następny Ojciec tempo de Święty pandemia. udzieli wszystkim Temos swojego certeza que apostolskiego Papa błogosławieństwa. Francisco não vê a hora de Zapewniając im poder se szczególnie encontrar dzieci, novamente osoby com os w podeszłym fiéis wieku, e peregrinos i na dotkniętych grande cierpieniem. Praça São Pedro. Oto skrót dzisiejszej katechezy. Recordamos uma notícia que Życiu certamente Abrama muitos dos senhores já niezwykle sabem, mas a rozbrzmiewa presidência da głos Conferência Boga Nacional dos wzywający Bispos go do do Brasil podjęcia drogi, nomeou nesta semana zerwania z o korzeniami novo swej reitor ojczyzny, do Pontifício korzeniami swojej Colégio Pio rodziny Brasileiro aqui de i Roma. pójść ku nowej, Trata-se innej do Padre przyszłości. José Otácio Oliveira Abraham Guedes, do słucha clero głosu Boga, ufa arquidiocesano Jego de słowu i Niterói, wychodzi. no Rio de Janeiro, Wraz z pertencente ao tym Regional wyrzeczeniem Leste 1 rodzi da się nowy CNBB. sposób pojmowania relacji z Bogiem. Padre Otácio será, portanto, o novo Kiedy reitor, Bóg irá mówi, suceder człowiek staje się no adresatem Boga cargo słowa, a Padre jego życie Geraldo miejscem, w którym dos pragnie się Reis ono Maia, do zrealizować. clero arquidiocesano de Życie Uberaba, que foi wierzącego nomeado zaczyna reitor do być Pio Brasileiro em pojmowane jako powołanie, 2014, jako miejsce, um w ofício którym que vem wypełnia się desempenhando obietnice. desde então. E além da condução do Abraham żył alunato e da vida modlitwą total do nieustannej colégio, wierności acompanhou temu słowu, importantes obras de które pojawiało się conservação na jego da drodze. belíssima construção Bóg localizada na jest Via już Aurélia. postrzegany nie tylko w zjawiskach Recordamos que kosmicznych jako Papa Bóg daleki. São João Paulo Staje II, się quando moim visitou Bogiem, o Bogiem mojej Pio osobistej Brasileiro, historii, disse esse é o który pedacinho prowadzi do moje Brasil kroki, em Roma. Essa é a który mnie nie definição opuszcza, que Bogiem todos moich adotam dni, aqui para towarzyszem esse moich wydarzeń, Pontifício Bogiem Colégio. opatrzności. Esse Pontifício Colégio que foi Abraham inaugurado em staje się domownikiem Boga. Może z nim 1934, dyskutować, ale zawsze jest recordando wierny, aż po que najwyższą era, próbę, sua finalidade era gdy Bóg proporcionar żądał aos od niego, futuros aby sacerdotes włożył brasileiros papiery formação srebrne na Izrael. sólida nas melhores Tutaj instituições Abraham przeżywa eclesiásticas swoją wiarę jako de dramat, ensino, então, daquela época. jak chodzenie Atualmente, o po omacku colégio w nocy recebe pod niebem, tym padres razem bez gwiazd. para os diversos cursos de Sam Bóg pós-graduação powstrzyma oferecidos aqui em rękę Roma. Foi, Abrahama, już gotową do durante zadania mais de 80 posłu, anos, administrado ponieważ pelos zobaczył jego jesuítas. całkowitą Em dyspozycyjność. 2014, tendo o padre Geraldo como Uczmy reitor, się od a Abrahama direção foi modlitwy z assumida wiarą, por padres diocesanos. słuchania, Agora, passados podążania, 6 anos aqui prowadzenia com o dialogu, padre aż po Geraldo, se dyskusję, despede ale e uma zawsze nova w equipe irá gotowości, by chegar, przyjąć também de Słowo padres Boże i diocesanos, wprowadzić je w życie. para conduzir então o nosso colégio. Saudação ao nosso querido Saluto Padre polacchi. Geraldo e damos as boas-vindas também In ao particolare novo esprimo la reitor, mia Padre vicinanza Otácio. ai Vamos giovani ouvir o che si Santo Padre na sua uniscono saudação nella veglia aos di fiéis preghiera e poloneses. de lode nell'ambito del 24° incontro di giovani Letnica 2000. Questa volta in pochi potranno radunarsi fisicamente accanto alle fonti battesimali della Polonia, ma tanti potranno parteciparvi attraverso i mezzi di comunicazione. Tutti ringraziate Dio per il dono dello Spirito Santo che anima l'entusiasmo della fede e rende testimoni della gioia di quanti cercano di vivere nella luce di Cristo risorto. Vi accompagna il patrono di questi incontri, San Giovanni Paolo II, di cui quest'anno celebriamo il centenario della nascita. Fate vostro il suo motto, totus tuus, e come lui vivete la giovinezza affidandovi a Cristo e alla sua madre per proseguire con audacia verso gli orizzonti del futuro. Durante il vostro incontro farete un gesto coraggioso, darete la benedizione ai vostri genitori. Fatelo come umile gesto di amore e di gratitudine filiale per il dono della vita e della fede.
Mi unisco nella preghiera e vi chiedo, pregate anche per me. Dio vi benedica. Oto Essa słowa longa Ojca saudação, então, aos fiéis poloneses, em particular, o Papa exprime a sua proximidade aos jovens que irão se unir na vigília de oração e de louvor no âmbito do 24º Encontro dos Jovens de Lednica 2000. Dessa vez, em poucos, disse Francisco, poderão reunir-se fisicamente ao lado das fontes batismais da Polônia, mas muitos poderão participar através dos meios de comunicação. Todos agradeçam a Deus pelo dom do Espírito Santo que anima o entusiasmo da fé e torna testemunhas da alegria daqueles que procuram viver na luz de Cristo ressuscitado. Que acompanhe todos vocês, o padroeiro desse encontro, o patrono, São João Paulo II, do qual nesse ano nós celebramos o centenário de nascimento. Façam de vocês o seu lema, totus tuos, e com ele vivam a juventude confiando-se a Cristo, a sua mãe, para perseguir com audácia os horizontes de um futuro melhor. Durante o seu encontro, façam um gesto corajoso, deem a bênção aos seus pais. Façam com um humilde gesto de amor e de gratidão filial pelo dom da vida e da fé. Uno-me na oração e peço a todos vocês, rezem também por mim. Que Deus abençoe todos vocês. Agora, na conclusão, a última saudação será para os fiéis de língua italiana. Mas é muito interessante, né, que durante esse encontro dos jovens lá na Polônia, em Lednica, o Papa diz, durante o encontro de vocês, vocês vão fazer um gesto corajoso, darão a bênção aos seus pais. Façam isso como um humilde gesto de amor e de gratidão filial pelo dom da vida e da fé. Que coisa bonita também. Rezar pelos pais, né? Santo Padre agora dirige a sua saudação aos fiéis de língua italiana. Se aproxima a festa da Santíssima Trindade, que reconduz ao mistério da vida íntima de Deus uno e trino, centro da fé cristã, e que nos estimula a encontrar no amor de Deus o nosso conforto e a nossa paz interior. Dirijo meu pensamento aos idosos, aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Confiem no Espírito Santo, que é o Senhor e dá a vida, e sejam abertos ao seu amor, e assim poderão transformar a sua vida, as suas famílias e as suas comunidades. A todos vocês, a minha bênção. E vamos agora rezar o Pai Nosso com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica. Convidamos a você a rezar conosco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Agradecendo a sua presença, você através das redes sociais, das rádios e das televisões. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.